aplicar as normas e garantir a constitucionalidade das leis. Hoje, no quadro Nas Cortes, vamos conhecer a estrutura do Poder Judiciário do Brasil. Com mais de 200 anos de existência, o Poder Judiciário brasileiro nasceu com a chegada da família real ao país. Naquela época foi criada a Casa da Suplicação do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Desde a instalação, por força de alvará régio do príncipe regente Dom João, em 10 de maio de 1808, da Casa da Suplicação do Brasil, que foi, ainda na fase colonial de nosso processo institucional, o primeiro órgão de cúpula da justiça no Brasil, sucedido no Império pelo Supremo Tribunal de Justiça e na República por este Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é a Corte Suprema do Poder Judiciário brasileiro. Composto por 11 ministros, a principal atribuição do Supremo é a guarda da Constituição. Mas o órgão não é uma corte constitucional, nos moldes existentes na Europa, pois possui também o poder de processar e julgar autoridades federais nas infrações penais comuns. Para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, o magistrado deve ser nomeado pelo presidente da República e ter o nome aprovado pela maioria absoluta do Parlamento do Senado Federal. O Supremo foi, durante a República, também, a cada dia mais, e o Judiciário brasileiro adquirindo um grau maior de independência frente aos demais poderes. E hoje, no meu modo de ver, o Judiciário, pelo desenho constitucional que nós temos, o Poder Judiciário brasileiro é daqueles poderes, pelo menos nesta região do mundo, que tem um perfil constitucional que lhe assegura a maior dignidade. Outro órgão do Poder Judiciário brasileiro é o Superior Tribunal de Justiça, composto por 33 ministros, dos quais 11 são juízes dos tribunais regionais federais, 11 são desembargadores dos tribunais de justiça e 11 são advogados ou integrantes do Ministério Público Federal e Estadual. Os ministros do STJ também são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. A principal função do tribunal é garantir o cumprimento da lei. O Poder Judiciário do Brasil também é composto por outros 3 tribunais superiores: o militar, o do trabalho e o eleitoral. Já a segunda instância da Justiça brasileira é formada pelos tribunais regionais federais, responsáveis por julgar os recursos contra as decisões da primeira instância, formada pelos juízes federais. A satisfação de ter o judiciário, que é um dos pilares da democracia no Brasil, reconhecida a sua independência até mesmo antes da independência política. E a justiça brasileira tem sido um guardião firme, seguro em todas as horas, das liberdades, das garantias individuais. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o Poder Judiciário brasileiro. Surgimento do Poder Judiciário. No Brasil colônia, o Brasil era subordinado ao Poder Judiciário português, com suas fontes de direito, as ordenações, os juízes nomeados pela coroa. Com a independência e posterior proclamação de um império, há uma maior centralização, né? O Brasil não era uma federação, havia já o Supremo Tribunal de Justiça, que era uma espécie de precursor do Supremo Tribunal Federal. Houve também os tribunais das relações, que eram os tribunais das províncias, e as magistraturas. Inspiração. Nós temos um sistema um pouco híbrido no que diz respeito às competências e estrutura do Poder Judiciário. Da experiência norte-americana, nós herdamos o controle difuso, a ideia de que todo e qualquer juiz pode apreciar a constitucionalidade de normas, e herdamos também o sistema federativo. Então temos juízes e tribunais estaduais e juízes e tribunais federais. Do sistema europeu, especialmente aquele constituído no século XIX, nós herdamos uma ideia, que é a ideia das cortes de cassação, que tem essa função na Europa de estabelecer a uniformidade da interpretação da lei. Quem faz essa função hoje no Brasil no que diz respeito à sua competência, o Superior Tribunal de Justiça, e no que diz respeito à matéria trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho. E temos também uma influência europeia no controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que, como existe na Itália, na Alemanha,
Espanha, Portugal e com algumas diferenças um pouco a França, a ideia de um tribunal especializado na prestação de constitucionalidade, nós temos aqui no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal, com as ações do controle concentrado. A nossa particularidade é que nós, para ter o controle concentrado, não abrimos mão do difuso. Nós temos um sistema misto. Então, de alguma forma, a gente estabelece esse hibridismo das diversas influências. Independência. Isso é um instrumento necessário em qualquer democracia. Sem poder judiciário livre, independente, autônomo, não existe um regime democrático, porque a ideia é de que tem que ter uma separação entre quem faz as leis, quem aplica as leis em termos políticos e quem interpreta a lei em casos concretos. Isso aí é um dos fundamentos do Estado de Direito. Nós temos que ter uma diferenciação dessas funções. Então, essa função fundamental, como as leis não se auto-aplicam, não se auto-interpretam, todas as leis exigem interpretação, é necessário um poder judiciário que esteja comprometido com uma Constituição democrática. Essa é a razão de ser de poder judiciário em qualquer democracia.